Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Quero muito ver uma coisa por aqui que eu não consigo fazer, mas tudo bem. Gente, eu queria tanto marcar a Tereza aqui. Oi, Celso. Oi, Márcia. E todo mundo que está entrando, obrigada. Oi, Marcelo, do No Lies Encontro, saudade de você. Ai, que delícia, gente, ter todos vocês. Nossa, como entrou gente! Essa Tereza é tudo de bom! Eu tô muito feliz em conversar com ela. E lógico, levar essa beldade no Ritmo Brasil para todo mundo ver, o mundo inteiro assistir, não é? E por aqui também, né? Porque muita gente entra, tem gente de Portugal, da França, da Espanha. É muito bom receber vocês todos aqui, viu? Tatiana, seja bem-vinda. Cristiane. Deixa eu ver quem mais. Guilherme, Lídia, Silvia Borbach, Cristina. Oh, meu Deus, Zeneide, tudo bem? Antônio Fonseca. Que lindo, gente, ter vocês aqui pertinho de mim para a gente realizar uma live com essa mulher que faz tantas lives e que não é só isso, não é? Já já eu vou dizer o que eu acho das lives dela. Abdu, seja bem-vindo. Fernanda Ferri, Natasha, obrigada por entrarem. Henrique Mariano, querido, já tô pensando em qual ritmo a gente vai seguir aí para dançar. Obrigada, beijos para você também. Gabriela, Eliana. E hoje vamos conhecer um pouco da história dessa mulher que acho que é um dos ícones artísticos brasileiros e eu tenho a honra de conversar com ela, não é? Marcos, bem-vindo. Zenir, Zeneide, bem-vindas. Ah, quanta gente linda. Obrigada, viu, gente, por estarem aqui nessa live que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Sandra, obrigada por estar aqui, minha linda. Matheus, você quer me entrevistar? Tem que falar com a Márcia Stivel, assessoria. Ela que agenda as minhas lives, tá bom, meu querido? Vamos ver. Beatriz, oh linda, também te amo, eu amo todos que estão aqui, muito obrigada por estarem aqui. Gente, dá pra perceber que eu tô com frio, né? Arrumei aqui meu cachecol, mas ficou meio torto pra live, mas não faz mal, né? Ixi, agora que entortou mesmo. Peraí que eu vou arrumar, gente. Peraí que eu já volto. Ai, Deus do céu, que eu preciso arrumar esse laço. Senão vai sem laço mesmo, né? Fala. Só eu mesmo. Vou dar um nozinho. Vamos de nó. Fá já tá voltando, tá bom? Tereza, se você chegou, aguarda só um pouquinho. Aguenta firme aí. Aguenta firme que eu tô chegando. Vai sem cachecol. Pronto, vamos alaçar. Fim. Tá um friozão, né, gente? Fala a verdade. Cheguei. Vai sem cachecol. Pronto. Será que a Tereza chegou? Deixa eu dar uma olhada. Ainda não. Paulo entrou, meu querido. Beatriz Castro, obrigada por ter entrado. Genilson, vou acenar para você também. André. Chegou ela? Vamos ver. Peraí. Vou procurar. Chegou ela! Gente, que delícia! Nem me acredito! Oi! Bem-vinda, Tereza!
Ô, minha querida, tudo bom? Tudo bem com você? Mulher, Nossa, eu estou tão feliz de participar do seu programa. Você está no ar há tanto tempo, assim, admiro muito você como pessoa, suas atitudes, sabe? O seu sentimento de solidariedade com as causas, assim, fiquei muito feliz mesmo, quando o João falou que eu ia gravar o programa com você. não, Tereza Cristina, você não sabe a honra que é para mim trazê-la ao programa, né? E tem uma história muito interessante das lives, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, que é essa riqueza de contato que não é tão humano porque a gente está distante, mas que a gente pode trazer coisas que às vezes num programa de TV a gente não tem condição de trazer. Que é uma conversa mais solta, né? Uma conversa de humano para humano, mostrando o que esse humano trouxe para que o artista virasse artista, né? E isso é muito gostoso, né, Tereza? Nossa, eu fico Sim, feliz de ter a tua contribuição para o Ritmo Brasil. E ô, vou querida. apresentar você, então, para o Ritmo Brasil. Estamos aqui com a Tereza Cristina, 22 anos de carreira, uma mulher que já experimentou diversos ritmos, jazz, MPB, rock, tudo que vinha ela experimentava e via se gostava ou não. E aí está aqui nesse samba, né? Nesse samba tão lindo, trazendo para o povo brasileiro uma riqueza de autores. Não é verdade? Então, seja bem-vinda ao Ritmo Brasil! E... Obrigada, querida. Vamos começar falando um pouquinho da tua história? Posso te Sim, chamar de TT? claro. Todo mundo te chama de TT, me deu uma vontade. Me conta um Bom, pouquinho, sim. como é que a música surgiu na tua vida, ou se ela sempre foi sangue na tua vida, né? Teus pais, teus parentes, como é que foi? Então, eu ouço música desde muito nova. E minha mãe dizia que as músicas Jovem Guarda, assim, Tim Maia, Roberto Carlos, Erasmo, que é, antes de eu começar a falar efetivamente, eu meio que gaguejava umas músicas do Roberto. Que graça. Porque ela lavando roupa, ela ficava arrumando a casa, né? E Cantando. cantando. E assim, a minha casa, ela sempre teve música. Sempre. Ou Teu pai era vitrola. musical também, não era? Sim, oi? Teu pai não era musical? Não, meu pai era feirante. Aliás, hoje é dia do feirante. Ei, viva o Ferante! Quer cantor melhor do que Ferante, gente? É, Fala, meu aquela pai era voz dele. feirante, mas ele gostava. Meu pai que ouvia mais samba, assim, né? Mas minha mãe ouvia de tudo, ouvia Tim Maia, Antônio Marcos, Roberto Carlos, Erasmo, Secos e Molhados, Rita Lee, Maria Bethânia, tudo, ouvia tudo. E aí eu fui criada num ambiente em que a música ela ficava presente o dia inteiro. Eu lembro assim, de eu chegar do colégio, eu estudava de manhã, eu chegava do colégio e tinha uma coisa de e ouvir os discos da minha mãe. Ela não gostava muito porque a gente vinil, né? A gente Piscava. arranhava disco e às vezes pintava a capa. Falava que a gente pegava as capas e ficava pintando. Mas com isso eu passei a enxergar a música como um componente muito importante do dia, assim. E hoje, assim, agora nas minhas lives, quando eu fico revisitando às vezes do meu repertório, mas eu fico assim, eu fico lembrando momentos, porque a música tem isso, né? A música faz com que a gente recorde situações da nossa vida, às vezes nem tão agradável assim, mas na maioria das vezes a gente tem um clipe na cabeça, né? Quando a gente reencontra uma música. Hoje mesmo eu vou fazer uma live sobre Jovem Guarda. Que lindo! E aí, nossa, eu fiz um passeio assim na minha infância. Muita coisa linda assim
E algumas canções realmente, às vezes, eu sinto até cheiro. Eu não sei explicar, mas é uma. Ah, sim, na Não memória é? Não... afetiva, né, Tetê? Sim, Não tem sim, jeito, sim. né? E aí é tão legal, porque eu estava vendo um pouco o processo das tuas lives, né? E honestamente não consigo assistir todas, mas assisti duas delas e fiquei É tarde. encantada, porque assim, a, o X disso tudo, né? Não é da questão, é da solução. É que você estuda uma temática e, na verdade, não são lives só para serem feitas, são lives para serem também mostradas para nós, povo brasileiro, que conhecemos pouco de música, um pouco de cada música. Então, são as músicas da novela. Hoje você vai falar de Jovem Guarda, ou já falou de Jovem Guarda? Eu não entendi muito Vou bem. falar hoje. Vai falar hoje. Então, Vou quer falar dizer, hoje. não é uma coisa à toa, não é? Então, eu acho que isso para nós é tão rico, é muito Sim. rico, né? Mas antes de falar das lives, você tentou ser roqueira metaleira? Puta, que eu não te vejo de metaleira. Roqueira, pop rock ainda vai, mas metaleira é muito bom. Porque foi, Conta. era o seguinte, eu comecei assim, muito fã da disco music, né, da discoteca. Então, ali, aquelas músicas dessa música negra americana, Diana Ross, Michael Jackson, mas também as grandes cantoras, Betty White, Dana Summer, eu adorava aqueles grupos vocais todos. E meio que aprendi inglês com essas canções, né? Não sabia muito bem o que estava cantando, mas era Tudo isso. bem. E aí eu ia muito a baile, a matinê. Quando eu fiquei com 11, 12 anos, tinha matinê no Olaria e eu ia sempre. Mas eu fui ganhando mais idade, e aí lá pelos 13, 14, 15 anos, eu comecei a ficar muito triste, porque eu ia para os bailes e ninguém me chamava para dançar. E aquilo começou a me incomodar um pouco. Ai, por que será? E Não aí entendi esse teu rosto assim. eu Você ficava. sabe por quê? Eu acho que eu era assim, né? Eu acho que tem o fato de ser mulher negra, eu era gordinha, e todas as minhas amigas que iam, todas elas arrumavam, né? Tinha gente pedindo para dançar e tal. E aí tinha também uma coisa de meio. Hoje em dia a gente fala que é bullying, né? Naquela época eu achava que era só maldade mesmo. Que às vezes começava a música lenta e aí vinha um menino assim, aí ele fingia que ia me chamar para dançar, mas chamava a minha amiga. Falava assim: pergunta a sua amiga se ela quer dançar. Olha, aquilo me matava. Aí eu comecei a ficar triste e eu falei: não estou gostando mais desse baile, não. Até que aí eu comecei a descer para a piscina do clube, porque ali começou a ter uma onda meio MPB. Então tinha assim, era Ednardo, Fagner, Rita Lee, era o início da Rádio Cidade, então tinha toda uma MPB assim, tradicional, hip hop, a cor do som. E aí eu ficava ouvindo aquilo ali, gostava. Aí, com 16 anos, meu primo me levou num show de metal. Cheguei no show de metal, pô, show de metal, assim, primeiro que não tinha esse momento romântico. Não tinha esse momento de que em algum momento alguém vai me chamar para dançar. Não tinha esse negócio de música Você lenta. pode se livrar desse negócio. Sim, e as mulheres que assistiam também, eu gostei da postura das mulheres. As mulheres eram mais independentes, não estava ali para esperando alguém, sabe? Para alguém para paquerar. Elas estavam ali ouvindo a música, e aí a atitude era muito mais nas pessoas. E eu fui me apegando, assim, eu me apeguei a uns grupos, assim, eu me apeguei muito ao Van Halen e ao Iron Maiden,
que não é esse metal, assim, tão... Adoro Iron Maiden, imagina. Olha, e aí eu sempre gostei de pesquisar. Então, assim, o Iron Maiden, eu fui pesquisar as músicas. Aí eu descobri que o vocalista era arqueologista, professor de arqueologia. E ele dirigia um avião, pilotava um avião. E os álbuns do Iron, as músicas, tinha uma coisa meio mística, uma coisa meio falando assim das pirâmides, dos faraós, sabe? Ou então falava sobre guerra, mas de um jeito muito imperativo, assim. E eu me apaixonei por esses temas. E eu ouvi durante muito tempo, assim. Só fui deixando de ouvir quando eu comecei, eu entrei na faculdade, na UERJ, em 88, e aí eu comecei a ouvir mais música brasileira. E você começou na faculdade de quê? Primeiro, eu fui fazer faculdade porque eu era muito influenciada pela cultura norte-americana, né? Tá. Muito. E eu fiz faculdade de letras, mas eu estudava inglês e literatura norte-americana e inglesa. Não tinha o curso inglês-português. Na UERJ era inglês e literaturas de língua inglesa. Uhum. Aí eu comecei, as minhas notas já não eram tão legais, porque o meu inglês não era tão bom. Meu inglês era o inglês que eu aprendi com música, cantando. Uhum. E ali, na minha turma, tinha gente que, tipo, o pai levava para Disney, para Nova York, então as pessoas já eram formadas na cultura inglesa, no CCA, no IBEL, e o meu inglês era um inglês, assim, meio macarrônico. Aí eu resolvi, depois de uns 3 anos, assim, meio trancava a matrícula, voltava e tal, eu fiz vestibular de novo para a UERJ, para literatura brasileira. Aí minha vida mudou, Fá. Imagina! Mudou. As palavras, né? Para você tem um significado tão importante, né? Poder falar na sala de aula, poder falar em português. E o mais interessante é que, assim, no primeiro semestre, eu tive professores maravilhosos na UERJ, maravilhosos. E no primeiro semestre, de cara, eu estudei a obra do Machado de Assis, Fernando Pessoa, Saramago. Amo! Aí realmente, assim, eu inclusive, depois de um tempo, comecei a compor, assim, porque Fernando Pessoa, quando eu comecei a estudar Fernando Pessoa, eu fiquei tão apaixonada pelo Fernando Pessoa, e junto com Pessoa, a obra do Saramago, que tem todo um jeito de escrever bem diferente. O Saramago, ele escreve... As pessoas é quase parecido com a Clarice. Tem esse fluxo de consciência que falam. Tem uma obra aqui perto, não sei se você está ouvindo o barulhinho, mas daqui a pouco passa. E tem essa coisa dele ele não põe travessão e praticamente não tem pontuação. Então ele vai escrevendo direto. As pessoas pensam, né, que não tem pontuação, Sim, mas sim. eu sinto a obra dele muito bem pontuada. Nossa, é maravilhoso. Né? A falta de pontuação é justamente para você poder correr atrás e ver o que te traz significado. Né? Isso. A obra exatamente. É muito interessante. Exatamente. O Saramago, ele fez com que eu encarasse o livro da maneira que eu tento passar para minha filha e como ela deve encarar um livro. Quantos anos você tem, filha? Tem 11. Porque isso de você não saber ao certo quem foi que pensou aquilo, quem foi que disse, você volta. Você não quer. Você lê o livro, mas você está o tempo todo voltando páginas e tentando entender as coisas, assim. E eu acho que o livro deve ser lido dessa maneira, sabe? Assim, quando você termina de ler um romance dele, eu sempre volto um pouquinho, sabe? Em alguns momentos. Voltar, né? Sim. Eu acho o Saramago... Dá uma certa tristeza de terminar.
não é? Sim, eu. E aí tem uma coisa também, né? A minha madrinha, ela agora está aposentada, mas ela era professora de português e de latim. Então, quando eu passava as férias na casa dela, ela tinha uma biblioteca muito grande. E eu descobri que nos livros do Jorge Amado estava repleto de palavrão. Repleto de palavrão. E E aí, você gostou ou não? adorava, imagina. Aí eu ia ler aquilo, por exemplo, Dona Flor. Assim, tem uns momentos assim da obra de Jorge Amado que eu criei um clipe, eu criei um filme na minha cabeça, assim, sabe? O momento em que o Vadinho morre e que ele se sente mal, eu vi aquilo, assim. E aí palavras, né? Palavrões, palavras que eu não falava e que não era uma coisa assim, não podia falar, sabe? O palavrão era um tabu, né? Você falar Não palavrão. era politicamente correto, né? Sim, e também uma visão assim da mulher, sabe? Da mulher sexualizada, que eu fui aprendendo com Jorge Amado, de uma certa forma, sabe? É, Gabriela. Olha, eu vou te dizer, eu lembro assim, de eu ler escondido dela, da minha madrinha, mas hoje em dia, quando eu lembro, eu fico. Porque eram aquelas enciclopédias, sabe? Vermelhinha, assim, a Sim. coleção completa. E eu adorava aquilo. Hoje em dia, assim, eu gosto tanto, às vezes, quando eu gosto de um autor, de comprar a obra completa dele e a gente ficar passeando dentro do mesmo autor, sabe? É uma Eu gosto delícia. muito. Sim, Antes sim, da próxima pergunta, eu vou fazer uma pergunta pessoal. Você conhece o Mia Couto? sim. Demais, né? Maravilhoso, maravilhoso. E o ídolo dele é o Guimarães Rosa, o nosso autor, assim, belíssimo também, que nem Sim, o Machado de Assis, né? Então é sim, fantástico. Nós temos riquezas brasileiras que são maravilhosas, que eu acho que o nosso povo tinha que dar mais valor. E eu acho que você está trazendo isso para a live, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa, Tetê. sim. O que tem a ver o Paulinho da Viola na tua vida? O Paulinho, assim, primeira vez que eu ouvi o Paulinho da Viola era na abertura da novela Pecado Capital. Tá. Aquela abertura me chamava muita atenção, que eram várias notas de 100, assim, voando, e a música dele rolando, né? O Dinheiro na Mão é Dinheiro Vendaval, na tal. conta vendaval. É. Sim. E, e aí, quando eu comecei a cantar na Lapa, um pouquinho antes de eu gravar o álbum, né? Porque eu gravei o álbum em homenagem ao Paulinho, foi uma sugestão do dono da gravadora que me contratou. Eu Tá. tinha um álbum autoral para ser lançado, mas ele me fez esse convite. Ele falou: Olha, eu gostaria muito de te convidar para você gravar a obra do Paulinho. A única exigência que eu devolvi a ele foi o seguinte: eu gravo, mas eu quero gravar um álbum duplo. Achei muito cruel tentar resumir a obra do Paulinho em 14 faixas. Eu achei que não ia dar certo. Mas um Mas pouquinho isso antes você já trabalhava na música, então. Porque disso, eu ficou já uma tinha começado lacuna a aqui. cantar na Lapa. Então, da faculdade de letras, você começou a cantar na noite? Foi isso? Sim, porque foi o seguinte: quando eu fazia letras, eu estudava, mas eu era estagiária do Detran. Eu fazia vistoria anual dos veículos. E, e aí eu, eu reencontrei um álbum do Candeia que o meu pai ouvia quando eu era criança. Meu pai estava vivo ainda. Mas quando meu pai botava esse disco do Candeia para eu ouvir, eu não dava muita atenção. Eu queria ouvir a discoteca, sabe? Assim. E era música do meu pai, não era música minha, enfim. É, E eu imagina. não, Sim. e eu não queria Aquele ouvir. coisa de pai e mãe. Aí quando eu ouvi esse álbum do Candeia, eu tinha 25 anos.
e eu tomei um choque, porque o álbum começou a tocar e eu sabia todas as canções. Sabia cantar tudo, lembrava de tudo. Aí veio uma coisa, um flashback, um déjà vu, sei lá o quê, que eu falei, gente, como é que eu sei isso? Aí que eu fui entender que era o álbum do meu pai, que ele ouvia e tal. E na hora, eu achei o Candeia tão espetacular e eu fiquei com uma vergonha do meu pai. Eu falei, meu Deus, meu pai me colocou para ouvir isso, criança. E eu não dei bola. E aí aquilo mexeu comigo. E eu, por estar casada, naquela época eu estava casada com um músico. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um show cantando Candeia. Meio que para agradar o meu pai, assim. E engraçado essas coisas que a gente acha que faz por acaso na vida, né? É muito... A vida é muito curiosa, assim. Viver é muito bom. Porque a gente... Esses conselhos, sabe? Vem um anjinho no seu ouvido e fala assim, faz isso, não sei o quê. Esses conselhos, assim, que a gente faz meio sem saber por que está fazendo. Porque eu era vistoriadora, não tinha nada a ver, não era cantora, não era nada. Filha, eu não te vejo nunca vistoriando um carro. Ah, eu adorava. Olha, eu comecei, era pesquisadora. O Detran contratou as mulheres para fazer pesquisa. Só que a pesquisa, depois de um mês, era um saco. Ninguém queria responder aquilo. E o legal era entrar embaixo do carro, pegar número de chassi, e número do motor, número da caixa. E aí, eu e uma outra... Aí várias mulheres, né, começaram com esse movimento. Não, vamos fazer vistoria também. Por que mulher tem que fazer sua pesquisa? Vamos fazer vistoria. E aí tinha uma divisão especial no posto do Seu Carvalho, que era o seguinte, que era uma divisão que ele tratava só casos especiais, por exemplo, duplicidade de chassi. O cara comprava um carro, esse carro é roubado. Nossa. Aí o carro era roubado por quê? Porque o chassi original era raspado e fazia-se uma adulteração grosseira em cima para você comprar o carro, né? E você viu o número, fazia tudo, transformava 6 em 8, Nossa. entendeu? 7 em 4, era isso, assim, né? Que os falsificadores faziam. E aí, essa divisão do Seu Carvalho era a divisão de duplicidade. Então, eles levavam os 2 carros lá e a gente tinha que dizer qual era o carro original, qual era a cópia. Uau! Que Isso era muito legal. E também não era, claro que não era a gente que dizia. A gente fazia o trabalho inicial, que era pegar o número do chassi, pegar o número do motor, pegar o número da caixa, mandar para a fábrica e aí para o perito. Aí a fábrica e o perito iam falar, olha, realmente esse chassi é desse carro e tal, pelo número de fabricação. E também tinha o primeiro emplacamento. Quando você compra um carro zero, existe o primeiro emplacamento, e era nessa divisão. Eu até contei já nas minhas lives, né, que nisso eu emplaquei o carro da Gal, quando ela levou o carro lá na Barra. Demais. E aí era isso, eu fazia isso. E aí, quando apareceu essa coisa do Candeia, eu fiquei com essa ideia de querer fazer um show cantando Candeia, entusiasmada porque eu estava casada com um músico. A gente foi recrutar pessoas que gostassem do Candeia e que quisessem acompanhar uma cantora que não era cantora. E essa ação, o que aconteceu? Eu conheci o Grupo Semente, que é o grupo que me acompanhou durante muito tempo. Eu fui conhecendo o João Calado, o Pedro Miranda, Ricardo Cotrim, e a gente montou essa banda para fazer o show em homenagem ao Candeia. E o mais curioso é que o show, por falta de patrocínio, ele não aconteceu, mas reuniu a gente. E aí, através do Candeia, eu fui conhecendo pessoas muito importantes para a minha vida. Eu conheci, primeiro, o Wilson Moreira, primeiro biógrafo do Candeia, né? O João Batista. Me apresentou o Wilson Moreira.
Depois, o Wilson Moreira me apresentou a Velha Guarda da Portela. A Velha Guarda da Portela, o seu Jair me apresentou o Paulinho da Viola. E conheci o Monarco. Aí a Velha Guarda se apresentava, eu ia assistir. O Monarco ficou muito feliz porque eu estava pesquisando o Candeia. O Candeia não tocava muito no rádio, não era muito divulgado. E todos os shows da Velha Guarda que eu estava, ele me convidava para subir no palco e cantar sambas do Candeia. Eu lembro que eu cantava sempre, que ele pedia para eu cantar, era o Vem Amenizar, Mil Réis e Preciso Me Encontrar. E aí, nisso, eu fui... a minha vida foi mudando, foi uma série de coisas, né? Eu ter trocado o curso. E eu lembro, antes de eu gravar o álbum do Paulinho, respondendo a sua pergunta, eu fui na quadra da Portela, era um show da Velha Guarda, com participação do Paulinho. E o show, ele estava meio vazio, assim, estava meio chovendo, um som horrível, horrível, sabe? E eu achei tão lindo o Paulinho, sabe, assim, gigante, e ali na quadra, com aquele som ruim, tocando como se estivesse tocando no Carnegie Hall, sabe? Assim, aquilo me deu uma sensação assim tão bonita. Eu fiquei tão admirada com a atitude dele. Não reclamou em nenhum momento do som, de nada, sabe? E aí, quando eu fui convidada para a minha primeira reunião, né? Aí o dono da gravadora foi... Aí eu comecei a cantar na Lapa, inclusive, porque o Sete Cordas, o falecido seu Guaraci Sete Cordas da Velha Guarda, foi convidado para cantar numa casa nova na Lapa, mas ele já tocava em outra casa. Aí ele me indicou lá o Bar Semente. E aí eu fui para lá, comecei a fazer à noite, cantando músicas do Candeia, algumas músicas minhas e tal. E até que começou a encher, começou a fazer sucesso, as pessoas começaram a frequentar. E o dono da gravadora, o João Augusto, ele era da EMI, saiu da EMI e montou uma gravadora, Deck Disc. E uma noite ele foi me ver na Lapa. E a noite que ele foi uma coincidência muito grande, assim. Ele foi num dia que era aniversário da produtora da Marisa Monte, a Cíntia Carvalho. Então, nesse dia, a Marisa foi, deu canja, tava o seu Jair, o Argemiro, a Surica. Foi uma noite linda, várias canjas. Máximo. Assim. E ele me convidou para uma reunião. E nessa época, eu estava bem próxima da Marisa, porque a Marisa estava fazendo o disco Tudo Azul, e logo em seguida, depois, ela começou a fazer o disco do Argemiro. E a gente ficou amiga. E aí a Marisa me aconselhou, ela falou, olha, você está indo numa gravadora, então você vai chegar na gravadora, você não vai responder a nada. Tudo que ele falar, você fala, vou pensar. Vou pensar, vou pensar. E eu fui lá com o conselho da Marisa, né? Vou pensar, vou pensar. Cara, quando cheguei na gravadora, que ele falou assim, eu tenho um sonho. Aí eu pensei assim, meu Deus, ele vai me chamar para cantar pagode paulista. Porque na época, esse pagode romântico estava muito no auge. Em alta. E eu só pensava assim, meu Deus, ele vai me convidar para cantar pagode paulista e eu não conheço quase nada. Eu já estava na minha cabeça antecipando. Ele falou, o meu sonho é que você grave um álbum cantando Paulinho da Viola. Quando ele falou Paulinho da Viola, o conselho da Marisa foi pela janela. Eu falei, quero. Agora! E nem ele esperava que eu falasse tão rápido. Eu falei, quero, e já saí de lá, já meio chorando, peguei o celular, que era um tijolão, né? Ligando pro semente inteiro para gravar um álbum cantando Paulinho da Viola, não sei o quê. E aí foi o meu principal mergulho no que hoje em dia eu adoro fazer, que é pesquisar a obra dos compositores, né, e dos cantores. Eu fiquei com essa tarefa árdua de ouvir. Aí ele tinha acabado de remasterizar toda a obra do Paulinho, e aí ele me deu uma caixa com todos os CDs do Paulinho, e eu fui para casa e eu fiquei um mês ouvindo Paulinho da Viola todo dia, tudo
tudo. Foi assim, foi o trabalho mais prazeroso que eu tive, sabe? De ouvir a obra toda do Paulinho e aí também tinha o preço ruim, que era tirar dali, escolher o que eu ia gravar, o que ia ficar de fora. E esse álbum foi seguindo esse conselho, né? Porque eu queria gravar o meu álbum autoral e ele me aconselhou, me pediu se eu não queria fazer o Paulinho, eu topei. E através dessa pesquisa, dessa entrega que eu tive, foi como as pessoas me conheceram, cantando Paulinho da Viola. Então eu tenho um carinho assim por esse álbum gigante, porque foi a minha primeira entrada, né, na casa das pessoas, foi cantando Paulinho. E para uma cantora iniciante ter acesso a tudo que o Paulinho fez na frequência que eu fiz foi muito importante para mim, porque o Paulinho tem uma maneira de interpretar as canções, ele tem um carinho pela história da música que ele está cantando, que ele se apropria das músicas, as músicas viram dele. Tem muita música que a gente acha que é do Paulinho e não é, é de outro compositor. Que massa! E até hoje eu Canta um encontro trechinho pessoas na de rua. alguma música que te emocionou do Paulinho, assim, dentre todas que você cantou. Porque eu sei que você canta quando Sim. você acredita naquela música, não é? Ah, sim. Tem uma chamada Samba do Amor. Posso cantar? Lógico. É assim, ó. E a história dela também é linda, eu vou cantar depois. Quanto me andei, talvez para encontrar pedaços de mim pelo mundo, que dura ilusão. Só me desencontrei, sem me achar. Aí eu voltei. Voltar quase sempre é partir para um outro lugar. É lindo, é filosófico, assim, e eu acho que liberta a gente de alguma forma. Essa música, a melodia dela foi construída pelo Paulinho e pelo Elton Medeiros, e a letra é do Hermínio Belo de Carvalho. E o Hermínio conta, eu não sei mais se é o Hermínio ou se é o Elton que falou isso. Eu sei que o Paulinho e o Hermínio, o Paulinho e o Elton estavam na casa do Hermínio fazendo essa melodia. O Hermínio estava trabalhando no escritório, batendo a máquina. E eles fazendo a melodia, né? E a melodia é linda. O meu olhar se turvou e a vida foi crescendo e se tornando maior todo o seu desencanto. E aí diz que quando eles terminaram a melodia, o Hermínio sai do escritório com uma folha de papel assim batida à máquina e falou assim: aqui a letra a música de vocês. Ele fez a letra enquanto eles estavam fazendo a melodia ao mesmo tempo. Gente, que demais! Não é lindo isso? Eu acho essa história linda. Você sabe linda. que eu nunca sei se isso é a pessoa ter técnica ou ser extremamente talentosa, porque uma pessoa está ouvindo ali o som da música, a melodia, Sim. e ela colocar a letra e a coisa ficar pronta, gente, não é desse mundo. A gente tem, nós temos, né? E isso é uma das alegrias que eu tenho passado assim, num momento tão difícil do mundo, né, Fá? Que é visitar, revisitar esses tesouros que estão ali na arte brasileira, né? Então, ao mesmo tempo em que eu falo de grandes melodistas, de grandes compositores, de grandes intérpretes, de grandes construtores de sonhos, assim, eu acho que poetas como a gente chama de poeta, porque é uma intimidade com a palavra absurda. Pessoas como Hermínio Belo de Carvalho, Cacaso, o próprio Paulinho, que também faz letra, Chico Buarque, Aldir Blanc, Délcio Carvalho, né, que letrou as melodias da Dona Ivone, muitas. Essas pessoas, elas deixaram um legado que a gente não pode esquecer. E nesse momento em que, às vezes, a gente vê a arte demonizada, o artista ser colocado na corda bamba, literalmente,
como se o que a gente fizesse fosse, às vezes, até encarado como crime. Isso é uma riqueza nossa, é uma conquista nossa. Nós, brasileiros, temos essa riqueza. Eu acho que países em que as pessoas não valorizam tanto a música são tão tristes, são tão melancólicos, sabe? Eu vejo, às vezes, assim, países que, não sei, que tem uma certa melancolia no povo, sabe? Que é um povo muito afastado da música. Várias pessoas estão botando vários outros letristas aqui. Ronaldo Bastos. Boscoli. Sim. O João Bosco, desculpa, o Bosco. João Bosco, sim. Não, aí tem isso, né? Como se já não bastasse. Essas pessoas virtuosas, talentosas, ainda existe o encontro delas, né? Por exemplo, esse encontro do Aldir e do João Bosco, sabe? Aqui, ó, Caetano e Gil. Caetano e Gil. Mas espera aí, eu não quero falar de Caetano e Gil agora, porque eu quero que você cante. Sim. Sabe o que eu queria que você cantasse? A música do Noel, que está no teu DVD, que foi lançado recentemente, que está belíssimo, está chique, está esplendoroso, né? Tereza Noel Rosa, que coisa mais linda. Deixa eu ver uma música do Noel bem. Você tem alguma predileta, não? Eu tenho uma que eu adoro, né? Que é da minha adolescência, né? Que é: seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Vambora? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, para perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos. Vá pedir ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro, um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, para perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui para o nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá pedir ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, para perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Vá perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Vá perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Vascão 3-0 amanhã na Copa do Brasil. Conversa de botequim. Dá para visualizar a cena, né? É tão interessante porque ele só fala por favor no começo, no restante ele só manda. Mas olha que engraçado, assim, né? Eu gosto muito. Assim, o Noel era classe média alta, estudante de medicina, e ele coloca as pessoas que ele se encontrava, né?
ele foi ali foi pro Morro da Mangueira, foi amigo do Cartola, a malandragem do Estácio. Quando ele fala, seu garçom me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com um bicheiro. Isso nos anos 30, isso devia ser escandalosíssimo um verso desse. Né? Demais, né? E eu tenho a impressão que a música, a letra, ela tem muito que nos envolve ainda hoje, né? Muito, Sim, sim. né? Você cantando é de uma malandragem gostosa, sabe? Aquela coisinha malandra gostosa, não Quer é? ver uma linda que é: o orvalho vem caindo, Ai, é lindo. vai molhar o meu chapéu e também vão sumindo as estrelas lá do céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. É lindo, gente. Olha só, a minha cama é uma folha de jornal, gente. É demais, né? Fala. Agora, TT, Tereza Cristina é considerada a rainha das lives. Vamos contar essa história? Como é que tudo começou? Bom, tudo começou com o cenário do Brasil, né? Porque, assim, a gente começou a passar por uma pandemia mundial, né? O mundo todo, o mundo era um problema mundial. E aí a gente começou a perceber que aqui no Brasil o nosso problema é um buraco um pouquinho mais embaixo. O descaso das pessoas, das autoridades, com uma questão tão importante que é a vida, sabe? Pessoas negando a ciência e o mais louco de tudo, né? Gente acreditando nesse discurso, sabe? A primeira pessoa que foi infectada, que morreu de Covid, foi uma empregada doméstica. Estava trabalhando numa casa em que a patroa estava contaminada. Essa patroa está viva e essa mulher foi embora, sabe? Ela cuidou da patroa, né? Sim, sim. E aí eu fiquei assim, todo mundo passou por isso, né, Fá? Como é que dorme com isso? Como é que a gente descansa? Como é que a gente vai pensando na nossa família? Minha mãe tem 80 anos, grupo de risco. Minha filha tem 11. E chegar para ela e falar, filha, olha só, a partir de hoje você não vai para o colégio, você não sai na rua. Mãe, você não sai na rua. E olha, ninguém vem aqui em casa e usa máscara e álcool gel. Pesado, né? Muito Foi pesado. uma mudança de rotina imposta, né? E eu fiquei sem emprego, sem trabalho, as contas continuaram chegando, porque as contas continuam chegando sempre, né? O seu time às vezes pode não vencer, mas o boleto sempre vence. E aí me faltou sono e eu comecei a entrar. Eu perdi meu pai tem 3 anos. E quando eu perdi meu pai, eu comecei a tomar calmante, remédio, porque fiquei muito abalada, assim. E aí eu comecei a sentir sintomas, sabe, daquela depressão quando meu pai foi embora, porque o coração acelerado muito rápido e aquela percepção de que vai acontecer alguma coisa muito ruim e eu vou ser pega de surpresa e o que eu vou fazer? E eu falei, meu Deus, eu vou voltar para o remédio? Como é que vai ser eu tomar remédio tendo que cuidar? Sim, e aí tendo que cuidar da minha filha, da minha mãe, vou ficar ali meio mole. E eu fiquei apavorada de ter que voltar a tomar remédio, não queria tomar remédio. Falei, bom, eu vou fazer. Aí tentei de tudo, assim. Passei noites em claro, fui ouvir a obra da Dona Ivone toda, fui tentar fazer maratona de filme. Revi alguns filmes até que eu gostava. No início foi legal, assim. Eu gosto muito não entendo, mas gosto de cinema. Então, fui ver os filmes do Buñuel, fui ver os filmes do Fellini. Mas chegava um momento que a depressão não passava. Aí eu falei, bom,
que eu gosto de fazer? Pesquisa. Aí eu mesma inventei umas questões assim que algumas pessoas começaram a falar nas minhas redes sociais, mas não em live, mas me perguntando coisas. Falei, bom, eu vou fazer uma live para falar sobre o samba que é feito na escola de samba sem ser o samba enredo, samba de terreiro. Que as pessoas confundiam samba de terreiro com samba que fala de orixá, e não é isso, é samba de terreiro, samba de quadra. Aí fiz. Aí depois fiz uma falando da Mangueira e da Portela. E aí as mortes foram subindo, né? O presidente foi indo para um caminho contrário, que era o caminho da salvação, para um caminho que assim, o pior dos pessimistas não imaginava que esse homem fosse agir desse jeito. E aí eu falei, não, eu não vou ficar todo dia vendo o que esse cara falou, o que ele fez e quanta gente morreu. Eu vou aqui. Portela, trrr, Império Serrano, Salgueiro, cantar samba enredo. Aí fiz batalha, Zequete com Cartola, batalha de melodistas. Fui criando assunto. Quando eu percebi, Fá, eu estava todo dia. Aí já também entendi, peraí, é todo dia? É todo dia. Como é que você consegue ficar 3 horas numa live, TT, e salvar essa live? Porque todo mundo fala para mim, você só pode ficar 1 hora, porque senão você vai perder a live. Mas é o seguinte, como as lives começaram a ter muita gente entrando, o Instagram, ele meio que, sabe, assim, ele faz um olho assim, bonzinho. Ele vai deixando um pouquinho. Então, assim, eu fui testando o Instagram, eu fui fazendo. Tinha dia que ia embora. Tinha dia que eu falava, gente, vai... Encerrava, que eu não via o aviso dele de cima, sabe? Entendi. E aí, como as lives passaram a ter muito público, eles passaram... Aí agora eu entendi, assim, a quantidade de público que eu movimentei, eu tenho 3 horas. Porque todas as lives que eu passei de 3, eu me arrependi, porque perdi a live, não sei o quê. Então, eu respeito as 3 horas. Que demais! Eu Dá acho 3 horas, demais essa energia que você tem de ficar 3 horas conversando, e não só, né? Primeiro, a história de você pesquisar, porque não é um trabalho de 3 horas, você faz uma pesquisa antes, né? Faço, durante o dia. Para depois anunciar essa pesquisa. Agora, é lógico que quando entra a gente na live, aí a coisa fica muito mais leve e solta. Eu penso assim, eu adoro estar conversando. Sim. E daí, você tem trazido pessoas incríveis do nosso popular brasileiro, não só os conhecidos, né? Porque o Caetano entrou, Gilberto Gil entrou, Marisa Monte entrou e tanta gente entrou, né? E os populares, que muitas vezes não são conhecidos e que têm uma obra maravilhosa, uma voz maravilhosa, não é verdade, TT? Eu me surpreendi com muita gente. E tem gente até que é conhecida, né? Mas que eu não tinha contato. Por exemplo, a Anastácia, parceira do Dominguinhos. Demais. Eu fiquei alucinada com a Anastácia. Encantada com o jeito dela, sabe? O Alceu Valença, quando entrou, e não cantou, mas falou durante 1h40 minutos. Ninguém fala para você antes, olha, hoje eu vou entrar. Não. Tudo espontâneo. Porque assim, tem, por exemplo, eu fiz uma live do Djavan que durou 5 horas. Só um pouquinho, TT. Oi. A minha assessoria está dizendo que nós temos 8 minutos. Você topa voltar um pouquinho depois para a gente terminar? Topo, só não posso passar muito porque... Tá. É que eu quero que você cante mais uma música para a gente e eu quero falar umas coisinhas mais. Vamos fazer o seguinte, você não quer encerrar agora, porque a gente tem mais liberdade para começar de novo, entendeu? Tá, vamos. Faltam 7 minutos. Você encerra e me chama de novo. Tá bom. Tá? Gente, a gente vai voltar já, tá bom? Continuem com os corações. Até